Olá pessoal, eu sou a Manu do Simply Chic e nesse vídeo eu vou falar tudo sobre mesas retangulares, quadradas e redondas, inclusive com as medidas ideais de cada uma, para você saber quais são as vantagens e as desvantagens de cada modelo. Vamos começar com as mesas redondas. Elas são ótimas para ambientes não muito grandes porque ela não interrompe a circulação de pessoas por aquele ambiente. Além disso, ela facilita a interação das pessoas sentadas à mesa, por isso elas são perfeitas para áreas externas, para varandas gourmet e para salas de visita, como perguntou a nossa Simply Chiquette Ingrid. Também por ter o pé centralizado, elas possibilitam maior conforto, já que dificilmente você vai esbarrar suas pernas no pé da mesa. Isso também vai possibilitar a colocação de assentos extra quando você precisar acomodar uma ou duas pessoas a mais. E, por fim, ela não tem quinas vivas, então ela é muito mais segura. Isso é perfeito para casas com idosos ou crianças. Porém, se o seu ambiente for muito pequeno, talvez a mesa redonda não seja a melhor escolha para você, porque ela não pode ficar encostada na parede. Ela vai precisar ficar afastada da parede e, ainda assim, tem que sobrar espaço para circulação em pelo menos um dos lados desse ambiente. Um outro inconveniente é sobre as mesas redondas muito grandes. Nesse caso, ao invés de facilitar a comunicação entre as pessoas, ela vai dificultar essa comunicação, porque as pessoas que estiverem sentadas em pontos opostos vão praticamente precisar gritar para serem ouvidas. O ideal é que as mesas redondas tenham no máximo 8 lugares. Nosso Simply Chiquette Robson quer saber se é possível usar um enfeite quadrado numa mesa redonda. Uma pergunta muito interessante. Geralmente, como a mesa é o móvel mais importante da sala, é ele que vai ditar o formato dos itens complementares, como os tapetes, as cúpulas de pendentes e os enfeites para usar em cima da mesa. Então, por padrão, geralmente a gente usa o mesmo formato para tudo. Isso não é uma regra, mas vai trazer mais harmonia para o seu ambiente. Agora vamos falar sobre as mesas retangulares. Diferente das mesas redondas, elas podem sim ficar encostadas em uma parede. Mas atenção, faça isso sempre pelo lado da cabeceira e não pelo maior lado da sua mesa retangular. Isso traz mais fluidez para o espaço e vai permitir que você também use melhor tanto o espaço quanto a superfície da mesa. Além de poder ser colocada encostada na parede, a mesa retangular também tem a vantagem de poder ser usada com bancos. Isso cria uma composição bem interessante e despojada. Aqui eu vou dar uma sugestão. O interessante é que o banco escolhido para ser usado com a sua mesa retangular seja de tal medida que pelo menos sobre um espaço de 15 centímetros de um lado e do outro. Isso vai possibilitar a pessoa, quando for sentar no banco, de poder passar a perna por esse espaço e não ter que pular o banco. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, nunca prenda a cadeira entre o final da mesa e a parede. Não faz o menor sentido você inutilizar um assento ou ter que mexer a mesa quando for precisar usar esses assentos. É sempre a cadeira que tem que se mexer e nunca a mesa. Para uma experiência mais confortável, o ideal é que a sua mesa retangular tenha largura mínima de 80 centímetros. Já o comprimento vai variar de acordo com o formato da sua sala e com o número de lugares que você quer que tenha a sua mesa. Se tiver algum móvel atrás da sua mesa, como um buffet ou a bancada da sua cozinha, é interessante deixar entre a cadeira e o início desses móveis pelo menos 90 centímetros para a circulação de pessoas por ali. As mesas quadradas são as mais complicadas de usar porque elas ocupam muito mais espaço do que os modelos anteriores. Então, se você tiver um ambiente muito pequeno, talvez também não seja uma boa escolha. Além disso, ela também tem uma desvantagem, que não chega a ser um problema, mas você não tem essa liberdade de trabalhar com a quantidade de assentos. A gente sempre vai trabalhar com duas situações. Ou você vai usar uma cadeira em cada lado, nesse caso uma mesa com 4 lugares, ou você vai usar 2 cadeiras em cada lado, nesse caso uma mesa com 8 lugares. E assim como as mesas retangulares, as mesas quadradas também podem ser colocadas encostadas à parede. Inclusive, uma utilização muito comum das mesas quadradas é com canto alemão. Fica bem legal e aproveita bastante o espaço dessa forma. Além do formato das mesas, a escolha das cadeiras também é muito importante para a composição.
Eu, particularmente, não curto muito usar conjuntos, sabe? Mesas e cadeiras todas juntas, todas iguais, compradas no mesmo modelo, no mesmo formato, no mesmo material. Eu acho que fica tudo meio monótono e sem graça. Mas isso é muito fácil de resolver. Misturar as cadeiras, modelos de cadeiras diferentes, é muito legal, pode ser uma solução. E nem todo mundo consegue fazer isso da melhor maneira. Então, eu vou trazer alguns truques que vão facilitar a sua vida nesse sentido. Evite usar cadeiras de tamanhos muito diferentes, sabe? Uma muito grandona com outras menores. Isso sempre vai acabar chamando a atenção para maior. Vai dar a impressão de que ela é um trono, sabe? E não é isso que a gente quer passar numa mesa de jantar. Então, nesse caso, a minha sugestão é que você escolha cadeiras mais ou menos com o mesmo tamanho e com a mesma altura dos encostos. Se quiser usar o mesmo modelo de cadeiras, mas com cores diferentes, também pode ficar bem legal. Aqui eu vou dar algumas sugestões. Você pode fazer combinações por grupos, ou seja, de 2 em 2 cores, que podem ser colocadas tanto lado a lado ou de maneira alternada. Também fica bem legal. Se você gostar de uma decoração mais colorida, também pode usar a cadeira do mesmo modelo, só que cada uma em uma cor, fica bem interessante. As cores escolhidas para usar nas suas cadeiras, elas não precisam necessariamente combinar com o que você já tem no ambiente. Por exemplo, usar uma cadeira exatamente da mesma cor da sua parede, a menos que você queira, não tem problema nenhum. Se a sua sala de jantar for integrada a outros ambientes, como a sala de estar ou até a cozinha, por exemplo, a melhor maneira de você fazer as cores das cadeiras de jantar combinarem com todo o restante é espalhar essa mesma cor ao longo de todo o espaço. Assim você cria um ambiente mais uniforme e faz tudo conversar em harmonia. Uma dúvida muito comum é com relação ao tamanho ideal para as mesas de jantar. Então, tendo em mente que uma pessoa sentada ocupa em média 60 centímetros, a gente pode deduzir que os principais tamanhos de mesas são os seguintes. Para a mesa redonda, que se mede pelo diâmetro do tampo. Mesa redonda de 4 lugares, o ideal é que ela tenha diâmetro entre 1 metro e 1,20 m. Já mesas redondas para 6 lugares, o diâmetro dela pode variar entre 1,20 m e 1,5 m. E mesas redondas para 8 lugares, o ideal é que o diâmetro dela tenha entre 1,5 m e 1,80 m. Agora vamos às medidas das mesas retangulares. Para uma mesa retangular de 4 lugares, o ideal é que as medidas mínimas dela sejam 1,20 m de comprimento por 80 de largura. Já para mesas retangulares de 6 lugares, o ideal é que o comprimento mínimo dela seja de 1,5 m e a largura pode variar entre 90 centímetros e 1 metro. Agora, mesas retangulares para 8 lugares, ela precisa ter um comprimento mínimo de 1,80 m e a largura dela pode ser de 1 metro. Vou chamar só a atenção aqui que se você quiser usar 2 assentos na cabeceira da sua mesa retangular, então a largura mínima tem que ser de 1,20 m. Agora as mesas quadradas. Aqui a gente tem aquelas duas situações. Para a primeira situação, ou seja, usar um assento por lado, o ideal é que a mesa tenha 1 metro em cada lado. Mas se você quiser usar 2 assentos em cada lado, ou seja, uma mesa quadrada de 8 lugares, você precisa ter pelo menos uma mesa com 1,5 m em cada lado. E não importa qual o modelo, se é redonda, retangular ou quadrada, todas elas precisam ter altura de pelo menos 75 a 80 centímetros, ou seja, o tampo dela precisa estar entre 75 e 80 centímetros do piso. Essa altura vai depender do modelo das cadeiras que você vai escolher. Se a sua cadeira tiver assento entre 40 e 45 centímetros, você vai adequar essa escolha de acordo com a mesa. Cadeiras mais baixinhas, ou seja, com assento de 40 centímetros, escolha uma mesa também mais baixa, ou seja, de 75. Se a sua cadeira for um pouco mais alta, aí sim você pode escolher uma mesa também mais alta, só que sempre variando dentro desses limites que eu falei. Se você ainda tem alguma dúvida sobre mesas quadradas, retangulares ou redondas, deixa sua pergunta aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas informações. Se esse vídeo foi útil para você, clica aqui no gostei, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para as notificações. Um beijo e espero você no meu próximo vídeo.